nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, graça e paz. Amém? Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 3. Louvado seja o nome de Jesus. Tenha liberdade, Espírito Santo, aqui nessa noite. Só você pode fazer aquilo que o homem não pode fazer. Só o Senhor conhece o interior de cada um de nós. Então, nos lugares mais íntimos, mais escondidos, que ninguém conhece, eu te peço, Espírito Santo, meu amigo, acesse esses lugares nessa noite. Acessa esses lugares nessa noite. Eu profetizo uma noite de cura, uma noite de libertação, uma noite de novidade, uma noite de renovo, uma noite de paz, uma noite de esperança, uma noite de fé, uma noite de confiança no Deus vivo, em nome de Jesus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Ele era príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Que alegria saber disso.
todos nós temos a possibilidade de termos a liberdade em Jesus de Nazaré. Jesus Cristo. E aqui eu quero falar com vocês com o tema Venha para a Luz. O passo dado para a luz é um passo perigoso, porque existe alguém que vai morrer nessa travessia de trevas e luz. E eu quero dizer para você que trevas não é só o pecado que você pratica no mundo, mas trevas está ligado também ao pecado do teu coração. Porque muitos de nós aqui somos crentes, mas muitos de nós, quando éramos do mundo, éramos mais verdadeiros do que depois que passamos a frequentar uma igreja. E eu quero te dizer uma coisa nessa noite: o Senhor te chamou lá do mundo por causa da verdade. Não é para você ocultar a verdade, é para você ser de verdade. O Senhor quer que você seja de verdade. E aqui vai relatar a história de Nicodemos, e eu quero que você grave uma frase no seu coração, que é: eu preciso vencer. Diga, eu preciso vencer o espírito de hipocrisia. Vamos lá de novo? Eu preciso vencer o espírito de hipocrisia. Porque o espírito de hipocrisia, ele vai convidar você para um lugar de trevas, de escuridão. E aí, facilmente, você vai mentir por coisas bobas. Bobas. Você vai começar a mentir por coisas pequenas. E essas pequenas mentiras vai fazer com que você ande no lugar ainda mais escuro. E quando o Senhor começar a te chamar para ir para a luz, você vai ter muita dificuldade, porque você não quer que aquilo que é mentira apareça. Mas eu quero te dizer nessa noite que existe uma liberdade, existe uma cura, existe uma novidade, existe um renovo, existe um novo ser para nascer de você, depois que você pisar no lugar da verdade. Mas você precisa decidir isso em seu coração. Aqui nós vemos Nicodemos. Nicodemos, diga-se comigo, era crente. Fala, era crente. Uau! E ele tinha uma curiosidade, e essa curiosidade fez ele ir até Jesus, mas a roupagem de Nicodemos não fazia com que ele procurasse Jesus na luz, mas na escuridão. Porque se ele fosse na luz, todos iriam ver que Nicodemos, agora cheio de roupa, cheio de pompa, cheio de nomes, agora ele está se demonstrando frágil na luz. Então ele prefere se apresentar em trevas. Mas Jesus é tão maravilhoso que recebe ele do mesmo jeito. Só que Jesus, ele pode te receber nas trevas, mas ele vai abrir teu coração. Você que escolhe, quer falar na luz, já chega falando. Tem gente que chega no gabinete já com o pé na porta, ó, pá! Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou um nada, eu sou isso, gosto de droga, gosto disso, gosto de... Já está na luz. Cheguei na luz. Não tem mais pergunta para fazer, porque já falei tudo que tinha para falar. Aí Jesus começa a operar. Aí esse que foi verdadeiro vai para casa e acha que vai ser numa explosão que ele vai se firmar na presença. E aí ele fica triste por não se firmar, mas uma semente já nasceu. Porque ninguém que decide andar na verdade sai de perto de Jesus sem semente nenhuma. Ao menos uma coisa vai brotar no teu coração. E agora tu vai beber, meu irmão, mas tu vai ficar triste. Por quê? Porque a semente que está no teu coração da vida vai confrontar você. E no tempo certo essa semente vai nascer e você vai se transformando num novo homem, numa nova mulher. Mas o que Deus quer de nós? Que sejamos primeiro verdadeiros. Lembra? Em espírito e em verdade. Então, primeiro verdade. Porque não tem como uma mulher e um homem nascer no espírito se primeiro ele não pisar na verdade. Então quando você decide mentir, morre um homem espiritual
e nasce um homem religioso. Quando você decide falar a verdade, morre um homem religioso e começa a nascer um homem espiritual. Mas por que Nicodemos não entendia isso? Porque ele não estava disposto a abrir mão de tudo aquilo que ele sabia, mas não praticava. Fariseu significa religioso, aquele que sabe da boca, mas não de prática. Aquele que sabe falar, mas ele não pratica aquilo que ele diz. Porque a Bíblia vai dizer que o Senhor, Ele vai provando a gente. E não pode ter um bicho de 7 cabeças no meio da provação, porque é bíblico. Então se eu digo assim, ó, Deus prova. E quando você chega na prova, você rói a corda. Então você não pratica aquilo que você vive. E agora Nicodemos, ele vai ter com Jesus. Porque ele decide andar no lugar oculto. E aí, Jesus começa a conversar com ele. Olha, Nicodemos, ele fala 2 coisas aqui, né? Primeiro ele fala, ninguém pode ver o reino de Deus. Ver. Tem uns aqui que veem o reino de Deus. Tem outros que ainda não conseguem ver. Mas eu profetizo nessa noite que hoje ainda você verá o reino de Deus. Hoje ainda o Senhor abrirá uma janela no céu para que você compreenda as coisas celestiais. Para que você veja, assim como Paulo, cheio de patentes, cheio de palavras, cheio de determinações. Quando o Espírito aparece para ele, Paulo, acabou. Então que o mesmo grito que surgiu do céu para falar com Paulo apareça para você. Nessa noite que você passe a ver o reino. E aí Jesus diz para Nicodemos, olha, ninguém pode ver o reino se não nascer de novo. Só que depois Jesus fala assim, ó, e também, Nicodemos, eu sei que já ficou difícil para você entender que ninguém pode ver se não nascer de novo, mas eu vou complicar, ninguém também pode entrar. Não pode ver e não pode entrar. Agora pensa comigo, você vê o reino. Que presença é essa? Que glória! Que é isso? Ninguém nunca entrou no meu coração assim. Que coisa é essa que eu estou sentindo aqui dentro de mim? Você está começando a ver o reino de Deus. Teve um dia que nós estávamos evangelizando um miliciano. Na época do Doguinho, lembra? Do Doguinho. E aí chegou um miliciano ali e tal, todo armado, todo alterado. Ele estava drogado, ele estava indo matar uma pessoa. E aí eu meti a mão no coração dele. Quando eu botei a mão no coração dele, vocês lembram disso? Quem estava? Ele ficava assim, ó, que isso? Que isso? Está me dando overdose? Ele ficou. Porque a única onda que ele conhecia era da droga e da bebida. Mas quando eu botei a mão no peito dele, ele viu o reino! Ele viu o reino de Deus. Ele viu o reino de Deus. Abriu-se uma janela para ele. E ele disse para um dos meninos que estavam ali, eu estava indo matar uma pessoa agora, mas eu vou virar aqui na rua e vou voltar para casa. O reino apareceu para ele ali. Só que o que Deus quer fazer comigo e com você, Ele quer que nós venhamos pisar no reino. Para quê? Para colocarmos a mão nos perdidos e a janela se abrir, veja o reino. Bota a sua mão assim e diga, Senhor, eu quero isso. Eu quero isso. Levanta, pede. Eu quero isso. Talvez você está aqui, você começa a falar para ele, ó, eu já senti a onda da droga, da prostituição, da bebida, do roubo, de tudo, mas agora eu quero acessar o reino. Pensa, limpos e doidão de Jesus. Limpos e doidão de Jesus.
limpos e embriagados de Deus, limpos e apaixonados por Jesus, limpos e cheios da glória de Deus. Não tem preço. Não tem preço. E é por isso, quando o diabo tentar te pegar, meu irmão, rola com ele no chão. Eu falei com uma pessoa esses dias no gabinete, falei, você está lutando do lado errado. Você não pode lutar contra seus pastores e a igreja, você tem que lutar contra o diabo. Rola com o diabo no chão. Diga para esse irmão que está do seu lado, nós estamos do mesmo lado. Nós estamos do mesmo lado. E o que Jesus estava querendo dizer para Nicodemos ali era exatamente isso. Ó, Nicodemos, eu queria estar do mesmo lado que você, mas a religiosidade não deixa. Irmãos, a religiosidade, eu posso dizer para você que, ou se ela não é pior do que o pecado praticado, é paralelo. Por quê? Porque a religiosidade tira a liberdade do espírito. Você começa a conduzir na razão daquilo que você leu sem discernimento, naquilo que você leu sem a companhia do Espírito. Porque um versículo para mim hoje pode representar uma vitória, mas amanhã o mesmo versículo pode rasgar meu coração e me levar para arrependimento. O mesmo versículo. O mesmo versículo. Esse versículo, ó, Fabiana, quem não vê o reino de Deus não pode nascer de novo. Quem não nascer de novo não vê o reino de Deus. Ai, que alegria. Acabei de nascer de novo, né? Então, estou nesse processo, essa palavra é para mim. Estou na caminhada, piso com o pé na lama da religiosidade ou do pecado. Aí eu vou lá e leio o mesmo versículo. Fabiana, então, quem não nascer de novo não vai ver o reino de Deus. Aí agora no segundo momento eu ajoelho. Aonde que eu me perdi, Senhor? Me perdoa. Porque eu não quero perder a visão do teu reino. Eu não quero perder o acesso ao teu reino, à eternidade. Eu não quero perder a autoridade que o Senhor me deu. O mesmo versículo me levanta. E o mesmo versículo me corta. E o mesmo versículo me sara. Porque agora eu me arrependi. Levanto do chão e leio. Fabiana, se não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Eu acabei de nascer de novo. Eu nasci de novo. Porque a cada vez que você se arrepende, nasceu de novo. Então Jesus, ele está falando para um homem. Por que Nicodemos não conseguiu, Guilherme? Porque ele achava que não tinha pecado. Quem acha que não tem pecado não pode nascer de novo, porque não tem a palavra de arrependimento dentro dele. Arrependimento para ele é para falar para o outro, mas ele não consome arrependimento. Então era impossível Nicodemos entender o que Jesus estava falando. E ele diz, você é mestre em Israel, ou seja, tu tem patente, cara. E agora Jesus, ele está apresentando para Nicodemos a glória do céu na terra, sem posições, sem funções. Tu só pode ser mestre, tu só pode ser um enviado, tu só pode ser um monte de patente. Pá. Mas quem tu é? Filho do carpinteiro. Filho de Maria. Nasceu num cesto pobre. Chocou muito. Então a palavra não batia, não entrava. Porque um homem cheio de roupa renomada, caríssima. Quanto deveria ser a roupa que Nicodemos estava usando naquela noite? Fora a capa que ele vestiu para se esconder. Mas não adianta, você pode até com capa diante de Jesus, mas quando chega lá, tu vai ter que tirar. Porque senão não tem conversa.
A conversa só começa quando tira a capa. Aí você começa a acessar o reino. Não está sem capa? E aí você começa a nadar no reino de Deus. Nadar no reino de Deus. Então diga assim comigo: eu só posso nascer de novo se eu tiver a capacidade de me arrepender. Que o Senhor batize essa igreja em arrependimento. Que haja um batismo de arrependimento nessa noite, porque o que Deus quer fazer é grande. É grande, muito grande, muito grande. O que Jesus estava propondo para Nicodemos? Dar uma herança para ele. Qual é a herança que nós temos? O Espírito, e através do Espírito nós acessamos o ambiente espiritual. Nós acessamos a eternidade. Mas que Espírito é esse? Porque tem vários, irmãos. Numa legião tem quantos demônios, você sabe? Quantos espíritos? 200 mil espíritos imundos, tá? Vamos lá. Porque às vezes você... até nem acostumar. Para você entender, 200 mil espíritos imundos estão dentro de uma pessoa com uma legião. Aí, quem é você? Aí ele fala, sou uma legião. Porque tem nele 200 mil espíritos. Aí você fala assim, eu tenho um espírito. Qual? Porque os espíritos imundos, eles fazem manifestações também. Mas aí, para a gente não ficar doidão, ele fala assim, você vai conhecer a árvore pelo fruto. Pelo fruto, você vai ver que espírito é aquele. Tá? Aí você canta assim, que você, ele é, como é que é aquela música? De milhares, ele é o único, eu não lembro. Quê? Que de todos, ele é... milhares e milhares de quê? Você nunca ficou com dúvida com essa canção, não? O mais belo entre milhares e milhares. Que música é essa? Milhares e milhares de quê? De espíritos. Ele é o mais belo. Ele é o mais belo. Agora você vai ter que decidir que espírito que você quer que habite em você. 200 mil fica num homem só. Imagina o peso que é viver com 200 mil espíritos no corpo. 200 mil, só que ele é um. O Espírito Santo de Deus, da verdade, da justiça. Ele é um. Você que vai ter que procurar aonde ele está. Não é essa coisa de graça aí que você vê. Mas a graça, Deus, ele ouve todos e ele está dentro de mim também. Teus frutos que dizem se ele está dentro de você. Você pode dizer isso para essa pessoa? Fala, os teus frutos dizem qual é o Espírito que habita em você. Só que ele está aqui nessa noite. O lindo, o cheiroso, aquele que não tem variação, que é o mesmo desde a fundação, que ainda te ama, que ainda te quer, que ainda te deseja, que ainda acredita em você. Ele está aqui. Aí, se você quiser cantar, você vai andando daí, de onde você está agora, vindo até aqui, pegando todos os espíritos que tentaram te aprisionar essa semana. Mentira, manipulação, prostituição, vício, meus olhos sujos. Como é que é? Mais belo entre... Solta todos os outros. Milhares. Vem andando expulsando os outros. Vem andando expulsando os outros. Que quando você chegar aqui, ele está aqui para te abraçar. Mas você tem que se esforçar, querido. Você tem que sair desse lugar de Nicodemos, de andar de capa, de questionar seus pensamentos, suas razões, a sua instrução, aquilo que você aprendeu. Você está diante de Jesus, o que ele falar, está falado.
Jesus, eu vim aqui para te dizer que você é diferente de tudo que eu já vi. A minha cabeça bugou. Eu estou lá dentro do templo, mas você não está lá. Eu estou fazendo aquilo que você disse nas Escrituras, mas eu quero você. Eu reconheço que você é o Messias. Mas você só pode sair desse lugar se você tiver arrependimento no seu coração. Arrependimento no seu coração. Porque o reino de Deus, ele é lugar de vida e não de funções. O reino de Deus é lugar de vida e não de funções. Quando você recebe uma função, a sua oração tem que ser dobrada. Você tem que dizer assim: Senhor, que essa função não me roube do lugar secreto. Que essa função não roube o lugar que o Senhor quer fazer em mim. Que é íntimo, que é diário, que é constante. Deus quer nos levar a vencer o espírito de hipocrisia. Porque isso nos dá autoridade no reino espiritual e habilitação para viver a promessa. Nicodemos não conseguiu vencer o espírito de hipocrisia, mas Paulo conseguiu. Eu não conheço outro, talvez tenha na Bíblia, ou eu não lembro, mas eu só conheci um homem que venceu a hipocrisia. A hipocrisia e o espírito de Jezabel, eles não manifestam. Eles não pisam aqui, porque aí tá claro, né? Mas o espírito de Jezabel, o espírito da hipocrisia, ele mexe na mentalidade. O espírito de Jezabel leva você para um lugar de manipulação. O espírito da hipocrisia leva você para um lugar de mentira. Você fala, mas aquilo que você fala, você não faz. A sua vida é uma vida hipócrita. E o Senhor quer nos levar para um lugar fora desse governo. Por quê? Porque há um governo celeste maior do que esse, disponível. Pensa comigo, o reino de Deus não está aqui, irmão. Está entendendo isso? É como se fosse assim, ó. Aqui é Brasil, não é? Brasil. É como se a gente desejasse que o governo dos Estados Unidos viesse para cá. É possível isso? Impossível. Então, o reino de Deus é você pegar uma nação que não é daqui, que é pura, que é genuína, que lá não tem dor, não tem nada que é mal, e você puxar essa nação e trazer para dentro de você, para dentro da sua casa, para dentro do seu casamento, para dentro da sua vida. Deus nos dá essa possibilidade. Por causa da morte do Cordeiro, nós podemos pegar a nação da eternidade e puxar ela para cá. Porque aqui nessa terra, maldade atrás de maldade. Nós não temos um sossego no dia. Nossos pensamentos são alvejados. É verdade ou é mentira? Alvejados. Ó, só que o que o diabo ele fala com você? Que isso é só contigo. Aí você tem a sensação que para você é pior. Mas eu quero te dizer uma coisa. Olha para trás. Pode olhar, todo mundo para trás. Todo esse pessoal está lutando igual você. Todos os dias a nossa mente recebe uma enxurrada de ataque. O nosso coração recebe uma enxurrada de ataque. Mas a Bíblia vai dizer que as armaduras do Senhor protege o nosso coração, protege a nossa mente, protege os nossos pés, nos entrega uma arma apropriada para lutar e vencer. E depois da luta permanecer firme. Pega a arma, pega. O que te falta? O escudo para proteger teu coração? Pega as armaduras. Pega, começa a pegar o capacete. Eu boto o capacete da salvação. E a partir de hoje, todo o pensamento mal, toda a flecha do diabo, todo o dardo inflamado do maligno não vai entrar. Bota na cabeça. Coração está afligido, angustiado, depressivo, duvidoso. Pega o escudo.
Quando você bota o escudo, a flecha bate e volta. Quando você está sem escudo, ela bate e entra. O Senhor quer nos levar para um lugar de liberdade nessa noite. Não tenha medo de morrer. Não tenha medo de tirar a capa. Não tenha medo de nascer de novo, porque se você nasce de novo, esse carvalho aí já foi, já era. Aí você vai ficar com saudade. Poxa, mas eu gostava daquele cabelo. Eu gostava daquela barriga antes dos 3 filhos. Eu vou ter que nascer de novo. Mas eu gosto tanto desse corpo. Eu gosto tanto desses pensamentos que eu tenho. Se você estiver amando esse teu corpo, você não vai ter coragem de vir e matar. Mas eu quero te dizer uma coisa. Você mata, mas Jesus ressuscita. Você mata, mas Ele faz nascer de novo. Tenha coragem para matar. Tenha coragem nessa noite. Nós precisamos andar em espírito. Quando Jesus ele fala sobre água limpa, Ele quer dizer que você anda no Espírito e o Espírito compreende as coisas de Deus. Anda no Espírito. Quando você anda no Espírito, você compreende as coisas de Deus. Ou se você não compreende minimamente, você vai perguntar para Deus. Você vai perguntar para o Senhor: Senhor, não estou entendendo nada. Normalmente Ele dá um peteleco. Você não está entendendo que tu faltou nosso encontro ontem, da manhã, senão eu vou te falar. Você não está entendendo porque tu não está fazendo um devocional todo dia. Que essa era a minha pauta contigo na terça-feira. Mas tu faltou, por quê? Virou Nicodemos sem querer. Sem querer virou Nicodemos, porque abre a Bíblia, as coisas funcionam. Quando eu falo, as coisas acontecem. Aí eu vou virando Nicodemos. O Nicodemos vai nascendo quando a gente vai perdendo a dependência. Aí Nicodemos vai nascendo. Porque aí está matando um homem espiritual que anda no lugar da dependência. E está nascendo um homem religioso que já sabe tudo como funciona. Diga para essa pessoa que está do seu lado que não seja assim com você. Quem anda no Espírito entende as coisas do Espírito, mas quem anda na carne não vai fazer as coisas do Espírito. Quem anda na carne vai se estressar. Quem anda na carne se estressa com as coisas do Espírito, porque é loucura. Quê? Não, agora vira mesa. Por quê? Porque tu não está andando no Espírito. Então Nicodemos ele se assustou, porque ele bateu de frente com um Jesus funcional, cheio de dons. Jesus funcionava em tudo, meu irmão. Se tu botasse ele para cantar, ele ia cantar. Se tu botasse ele para pregar, ele ia pregar. Se tu botasse ele para curar, ele ia curar, ressuscitar morto. Tudo, ele foi funcional em todas as coisas. Então, o que atraiu Nicodemos? A funcionalidade de Jesus. E aí, Nicodemos, ele foi atraído pela funcionalidade. Só que Jesus agora quis se apresentar para ele manso e humilde. Ele quis dizer para Nicodemos: ó, Nicodemos, nada disso importa se você não nascer de novo. Nada disso importa se as pessoas que eu estou tocando não nascer de novo, porque eu vim para cá para povoar o reino dos céus. Eu não vim para cá para funcionar bem na palavra. Eu não vim para cá para funcionar bem curando enfermo. Eu não vim para cá, eu só faço isso, sabe por quê, Nicodemos? Porque vocês têm necessidade disso. Vocês têm necessidade de ser curado. Vocês têm necessidade de ter coração limpo. Vocês têm necessidade de ter mente organizada, porque a mente de vocês é muito embaralhada. Vocês têm necessidade. Mas eu, do lugar que eu venho, não há necessidade. E é para lá que eu quero levar você. Ei, Nicodemos, não importa as coisas que eu faço. Eu só vim aqui, tudo isso que eu faço, Nicodemos, é para que você aceite nascer de novo. Não é para você se encantar com aquilo que eu faço, é para você desejar nascer de novo. Porque eu quero que você não só veja o reino, mas eu quero que você entre no reino, que você acesse o reino. Então Nicodemos parafusou.
Porque no lugar da funcionalidade, Felipe, todos admiram quem funciona muito. Se eu ando no lugar de funcionalidade, quando eu vejo alguém funcionando muito, das duas uma, ou sente inveja ou fica... Por quê? A admiração pela funcionalidade. Aí Jesus está dizendo assim, não é sobre a funcionalidade, é sobre o reino dos céus, sobre o reino dos céus. Então, um Jesus funcional cheio de dons. Nicodemos, ele deu funções para Jesus somente pelas funções que ele exercia. Então foi ele que foi dando patente para Jesus. Então por que nós precisamos andar nesse lugar que Jesus quis levar Nicodemos, um lugar de pureza? Porque nós somos a noiva de Cristo, a igreja dele. E a igreja se limpa com palavras, amém? Então o que eu estou fazendo aqui? Limpando você. O que o pastor Leandro faz aqui todo domingo? Limpa a igreja, porque a palavra limpa a igreja. Mas o que suja a igreja, você sabe o que é? Toda a primeira contaminação também começa com a palavra. Deus nos limpa com a sua palavra. Mas nós somos contaminados também por palavras. A noiva fica suja também por palavras. Então você está recebendo uma palavra, sendo limpo pela essa palavra. Então quando você sair por essas portas, qual é a sua missão? Proteger a palavra. Proteger aquilo que você recebeu no seu coração, para que você tenha toda uma semana de devocional, de funções que você faz na sua casa, no seu trabalho, mas dentro de um lugar de limpeza, de liberdade, Já viu quando alguém suja seu coração, como é que você fica pesado? Quem já teve o coração contaminado? Acho que todo mundo, né? Não fica dolorido, pesado, aquela coisa angustiante. Você, cara, como que sentou dentro de mim? Uma palavra que você ouviu que sujou você, sujou suas vestes. Então quem é nascido do Espírito não responde, ele obedece. Uma ótica carnal, não numa ótica carnal, mas uma ótica espiritual. Quando ele responde dentro de uma ótica espiritual. Amém? Se você quer acompanhar alguém espiritual, você vai precisar se acostumar com as curvas que Deus o levará a fazer. Ser como o vento é ter a liberdade do Espírito, fazer o que quiser com Ele. Então, você segue a sua vida com Cristo. E você está fazendo algo lindo para o Senhor. E quando o seu coração está em Deus, o Senhor ele vai movimentando você. E você não vai sentindo peso nisso, mas você vai compreendendo aquilo que o Senhor está fazendo. Então Nicodemos, ele não aceitava o Jesus, porque ele não compreendia. Tem coisa que nós não vamos compreender, mas vamos aceitar por saber quem está falando. Isso é muito importante. Porque tem coisa que nós, por causa da nossa maturidade, irmão, isso é muito real. Muito real. E quem vos fala, eu já passei por muitas experiências assim, onde eu entro em situações que o Senhor fala uma palavra só e eu fico no escuro. Eu fico, não é possível. Como que eu vou atravessar isso agora que eu entrei? E aí ele espera. E esse lugar de espera, às vezes, demora meses, anos. E aí, quando eu chego no lugar, parece que eu vejo os anjos assim, aí quase tu foi uma corda, hein? Porque andar no Espírito é andar num lugar desconhecido. Mas o que faz você não sair desse lugar do Espírito? O temor de pecar contra Deus. O temor de você errar, de você falhar. Então faz você segurar, mesmo que você não entenda. Você segura. E o Espírito está vendo você lutando para não errar, lutando para não falar, lutando para não dar palpite, lutando para não, sem querer, desmoronou tudo. E por ele ver você lutando, uma hora ele chega, ele aparece, quando ele aparece, às vezes é só uma palavra que ele fala, ou uma frase, ou uma ministração, uma palavra como essa, e você está aí na cadeira, ai, não acredito. Eu estou há tantos anos lutando para ouvir isso. Eu não
Por isso que tem gente que grita, que pula. Por quê? Porque entendeu que não saiu do lugar da espiritualidade. Permaneceu no lugar da espiritualidade, mesmo não compreendendo. Então, isso vai acontecer com todos nós. Nós somos pastores, então, provavelmente os lugares que vocês andam, nós já passamos, mas existem lugares que o Senhor, ainda mais, nós que temos uma promessa para nações, Deus, Ele convida a gente para andar em lugares que não tem chão. Então, a gente precisa ter muita dependência de Deus, para acreditar que Ele está falando, vem, pode vir, pode vir, pode vir. Não confie na tua maturidade, porque tua maturidade é muito baixa para as coisas do reino. Não há maturidade terrena que compreenda aquilo que Deus quer fazer. A nossa mente buga. E é por isso que ele diz assim, ó, eu vos dou a paz que excede o entendimento. Ou seja, os homens não explicam essa paz. Não explica. Então, muito cuidado para você não pecar contra Deus. E o lugar de proteção para você não pecar contra Deus é manter no lugar de pureza, de verdade, coração limpo. Amém? Então grava essa revelação no seu coração. Você não é maduro o suficiente para conhecer as coisas do reino. Por isso que teu nome é ovelha. Por isso que teu nome é ovelha. Porque tu anda um pouquinho e caraca, sei muito. Caraca, eu sou bravo. Daqui a pouco Deus, então vai lá para o outro lado e você... Ai, meu Deus, não vou voltar para cá. Vai, rapaz, para lá. Ai, não estou entendendo nada, eu vou falar besteira. Que é isso? Deus mandou tu subir um degrau ou descer. Vou falar descer que é melhor. Deus mandou tu descer um degrau. Aí você demorou uns 3 anos para tu entender esse degrau. Aí tu tá achando que tu é o máximo, que tu tá cheio da glória. Ele, então, desce mais uma. Mas eu não estou entendendo nada. Deus, eu vou pecar. Ai. Aí tu Aí o diabo já sabe que tu não entende aquele degrau que tu acabou de entrar. E tua mente teu coração Aí ao invés de você ir para o secreto, o que você faz? Vai para o vizinho. A resposta não está no vizinho, a resposta está no secreto. O que é o secreto? Tua escola, sua explicadora. Teu secreto é tua explicadora. Eu estou com raiva, eu estou com ódio, eu estou com... Aí tu fala, mas depois tu fica quieto e fica lá. Ok? Depois que tu falar tudo, tu fica quieto e fica lá, que tu vai ouvir também. Aí nessa que você vai ouvir, você vai aprender. Eu fiz um gabinete com uma pessoa que ela falou que ela do nada ficou com o coração dela pesado. Triste, desconectada, fazendo as coisas, mas, cara, parece que eu não sou mais dessa igreja, eu estou estranha, e tal. Daqui a pouco ela quer saber, vou para o secreto. Crente. Foi para o secreto. Engraçado que quando eu olhei ela, eu também sentia desconexão. Buf. Mas aí eu fiquei ligada. Aí ela falou que foi para o secreto. Quando ela chegou no secreto, então, aí Deus foi e lembrou de uma conversa que ela teve com uma pessoa, e a pessoa contaminou o coração dela. Aí aquilo entrou. Aí ela começou a se arrepender, limpar. Pronto, passou. Por que passou? Porque foi para o secreto, não foi para o vizinho. Então diga para essa pessoa que está do seu lado, quando você entrar numa nova fase, e sua maturidade não alcançar, vai para o secreto. Não vai para o vizinho. Glória a Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Só dá para compreender as coisas no Espírito, andando em Espírito. A carne não suporta. A carne não dá conta. A salvação de Jesus é uma janela. Uma luz no fim do túnel. Você que é indignado com o sistema desse mundo e não quer passar a eternidade na condenação, não ame mais as trevas do que a luz. Venha para a luz.